Oi pessoal, bem-vindo a mais um Reflexões. Hoje vamos falar de sexo e morte. Mas será que o sexo tem alguma coisa a ver com a morte? Afinal, o sexo serve basicamente para gerar vida, para a procriação da espécie. Mas será que a morte também não tem a ver com a própria vida? Será que não é necessário haver a morte para haver a vida? Bem, na verdade, até cerca de 1 bilhão de anos atrás, na história da vida na Terra, o sexo e a morte, como a gente entende eles hoje, não existiam propriamente, E eles surgiram mais ou menos ao mesmo tempo. Porque antes disso, o que acontecia era a reprodução de organismos unicelulares por bipartição. Então, um organismo se dividia em dois, É como se um indivíduo se dividisse em duas cópias dele mesmo, como se fosse uma clonagem, e não havia muita diversidade genética, e também não sei se dava para dizer que havia morte e vida, quer dizer, existia uma espécie que ia se subdividindo e quando morria um pedaço dela, ela se subdividia de novo, Mas a morte para ela é mais ou menos que nem cortar o rabo de uma lagartixa, Depois ele crescia de novo. Era difícil a gente poder dizer que existia morte e também não existia o sexo como a gente tem hoje, porque na verdade um organismo não sabe de outro para se reproduzir, ele simplesmente se subdividia. Só que isso não é muito bom para a evolução, isso atravanca muito a evolução, porque na verdade você está mantendo o mesmo pool de genes, o mesmo grupo de genes sem muita variedade, sem muita variação, porque nem sequer o indivíduo da mesma espécie encontra outro indivíduo, é o próprio indivíduo que vai se clonando a si mesmo, então essa variedade é praticamente nula, Acho que é menos variedade do que você ter procriação entre irmãos, por exemplo, Que já a gente sabe que para a genética não é bom, porque você perpetua problemas genéticos e tal que podem acarretar doenças graves no futuro da espécie mesmo. Então a gente sabe, até por isso mesmo, a gente sabe pela ciência mesmo que não é bom haver reprodução entre irmãos, porque na verdade é bom que você tenha sempre uma variedade genética, E a partir de 1 bilhão de anos atrás surgiu, e aí isso possibilitou a evolução como a gente conhece hoje, porque você começou a ter mais variedade genética, Você teve indivíduos que morriam e depois, mesmo mortos, eles passavam genes adiante, E isso aí criou uma variedade muito maior, porque você também, com a morte, você possibilita que aqueles genes antigos vão embora e possibilita uma possibilidade de mutações, que teoricamente são aleatórias, Mas dentro dessa aleatoriedade toda, de vez em quando tem uma mutação que traz um benefício para a espécie, e assim a gente foi evoluindo até chegar ao Homo sapiens hoje. Então, o sexo é um parente muito próximo da morte, Porque se você não tivesse dois indivíduos para procriarem e terem uma prole, e depois eles mesmos deixarem a Terra, deixarem os seus genes para que a prole continuasse com os seus genes, a gente também não teria morte, ou seja, o sexo é meio que parente da morte nesse sentido, você precisa estar sempre renovando a espécie, e quando você tem um filho, na verdade, ou uma filha, você está começando a morrer para que ele comece a viver, Inclusive tinha um conto zen antigo que falava assim, um sujeito estava preocupado sobre o futuro dele, o futuro da família dele e tal, e ele vai se consultar com um guru. E ele pergunta, será que vai acontecer alguma coisa de errado comigo? Será que eu vou ter algum infortúnio aqui na minha vida? E o guru fala assim, olha, os seus pais vão morrer, você vai morrer e os seus filhos vão morrer. E o cara fica chocado, e vai embora e fica assim traumatizado, nossa, vai todo mundo morrer e tal, mas o amigo dele fala assim, cara, por que você está assim? O guru falou que vai tudo acontecer naturalmente na sua vida, ou seja, primeiro vão morrer os seus pais, depois vai morrer você, depois vai morrer os seus filhos, é assim que tem que ser, Quando você não tem nenhum infortúnio, quando você tem uma violência, nenhuma coisa fora do comum, nenhuma doença, nenhuma coisa fora do natural,
as coisas vão nesse sentido. Então, é assim que tem que ser, né? Porque a gente aqui, hoje em dia, através da ciência e tal, se busca até a imortalidade, mas a imortalidade seria uma forma de atravancar a evolução da espécie, uma coisa não natural, né? Será que vale a pena a gente ficar, sei lá, centenas de anos vivo, né? Será que é isso que seria o ápice da natureza da espécie humana? Aí eu já não sei bem. Bem, uma outra coisa que eu queria falar em relação ao sexo, né, e à morte também, é uma parte um pouco mais mística da coisa, porque quando a gente está no momento do êxtase, no momento do orgasmo, né, até as tradições orientais chamam isso de pequena morte, e até na França, se não me engano, o orgasmo é chamado de pequena morte, né, não vou traduzir aqui, de repente eu coloco aqui em francês embaixo. O que acontece nessa pequena morte do orgasmo, né? Você, por um momento, você deixa de ser o seu ego, você deixa de ser o seu eu e passa a ser alguma coisa que não tem muito consciência de si mesmo, né? É um momento muito breve, mas é um momento muito místico, né? Porque as tradições místicas falam exatamente isso, que você se torna um com o todo, né? Que todos somos um, né? E pelo menos, se não todos somos um, pelo menos você se identifica com a sua própria espécie, porque ali você está tendo um êxtase e você está ali o quê? Trazendo os genes da sua espécie adiante, né? Você teoricamente, né, dizem os psicólogos evolutivos, né, Arthur Schopenhauer falava a mesma coisa, que quando você está procriando, fazendo sexo, mesmo que você não esteja conscientemente querendo gerar um bebê ali, você inconscientemente você está, pelo instinto você está, né? Não é à toa que a gente precisa de preservativos, né, e tudo mais, porque se a gente não usar o preservativo, provavelmente a gente vai estar reproduzindo bastante, né. Então hoje a gente controla essa reprodução, né, através de anticoncepcionais, preservativos e tudo mais, mas na verdade esse instinto, né, que o poeta libanês Khalil Gibran chamou de a ânsia da vida por si mesma, e Arthur Schopenhauer já ia falar que é a vontade, né, a vontade da natureza assim, que quer seguir adiante com a espécie, de repente a vontade da espécie de seguir adiante, da qual a gente é mais ou menos um fantoche nesse momento. Só que quanto mais você trilha no caminho espiritual, né, trilha no caminho místico e consegue se dissociar do seu ego, dentro da máscara que a gente veste para se comportar em sociedade, mas a gente entende que a gente não precisa ser um fantoche dos instintos, né? A gente consegue realmente entender que existe o instinto, entender que existe essa força que busca procriar a espécie, busca procriar a vida, mas ao mesmo tempo a gente consegue, através da racionalidade, né, no meio do caminho místico também, a gente consegue entender que o planeta já está abarrotado de ser humano, né, a gente já dominou o planeta inteiro e que não tem mais necessidade de procriar e se expandir, né. Na época lá, bíblica e tal, você tinha menos de 150 milhões de pessoas, menos de 200 milhões de pessoas no mundo inteiro. Quer dizer, acho que na época de Jesus você tinha, no mundo inteiro você tinha menos pessoas do que tem hoje no Brasil, né? O Brasil já tem uns 200 milhões, né? Então na época de Jesus você tinha menos de 200 milhões, provavelmente no mundo inteiro, né? Eu acabei de ler sobre isso outro dia, por isso que está aqui na minha cabeça. Então demorou muito para a espécie humana chegar a 1 bilhão, e depois que chegou a 1 bilhão é que foi rapidamente o salto, mas aí depois desse salto que a gente já se expandiu pelo planeta inteiro, a gente não tem mais essa necessidade toda de procriar a espécie, assim, de ter muitos filhos, mas o instinto da espécie continua ativo, então a gente tem que trabalhar com isso, a gente tem que ter esse conhecimento, né, através da razão de saber que a gente pode fazer sexo, mas não necessariamente precisa estar procriando toda hora, né? Mesmo que a religião às vezes diga isso pra gente, a gente pode ter um pouco mais de bom senso, né? Do que essas coisas da época bíblica, onde realmente precisava, né? O povo lá no deserto, os hebreus no deserto, eles precisavam realmente procriar a espécie, né? Aliás, no mundo inteiro, né? As pessoas precisavam procriar a espécie porque tinha pouca gente, né? Para trabalhar e tudo mais. Hoje em dia não precisa mais. E quando a gente está nesse momento do êxtase, do orgasmo, do momento místico, a gente tem ali uma pequena morte, né? A gente tem ali um contato com algo maior do que a gente mesmo, né? Então aí também tem uma certa relação do sexo e da morte. Bem, e Santo Agostinho o Agostinho de Hipona, foi um dos grandes pensadores do cristianismo, né? Um dos grandes filósofos da história mesmo. Ele, por exemplo, falou, talvez tenha sido o primeiro pensador da história humana que falou sobre a subjetividade, sobre como a gente percebe o tempo,
sobre o mundo interno, né? Ele, de repente, nesse momento, ele estava adiantando o que a psicologia ia falar muitos séculos depois, mas ele teve um probleminha também, quer dizer, ele foi um cara que foi muito boêmio, né? Na adolescência, até na juventude, antes de se converter mesmo e virar um padre e tal, e celibatário, né? E além disso, ele também era simpatizante do maniqueísmo, né? De Mani. Mani era um filósofo muito conhecido naquela época, dos primórdios do cristianismo, né? Ele não é da época de Agostinho, mas ele é um pouco antes. E na verdade Mani também falava do zoroastrismo, né? Ele na verdade ele juntava algumas doutrinas, né? Mas ele trouxe muito o zoroastrismo para o pensamento dele. Então, o problema ali do zoroastrismo é que se você traz uma concepção assim superficial do zoroastrismo, o que você vai entender? Que existe um Deus bom, existe um Deus mau e eles estão em guerra eterna. Quer dizer, a concepção superficial não considera que esse Deus bom e esse Deus mau são aspectos da gente mesmo, né? Essa seria a concepção mais profunda que você, como um sacerdote zoroastrista, né? Como um magus, né? Que é a origem até do termo magia, como eu falei lá naquele meu vídeo sobre xamanismo, arte e magia. Então, como um magus, né? Um sacerdote zoroastrismo, você entenderia isso. Só que as pessoas nunca entenderam muito bem o zoroastrismo, né? Desde aquela época. E aí, infelizmente, Mani... provavelmente Mani entendeu mais profundamente, talvez até Agostinho tenha entendido, mas o que se passou, né, para as escrituras, né, o que Agostinho passou para a igreja com esse conhecimento, quer dizer, ele diz que renegou o maniqueísmo, né, abandonou pelo menos, não considerava mais e se entrou de cabeça no cristianismo, que era o que ele queria para a vida dele, e realmente ele entrou mesmo de cabeça. Ele foi um dos maiores pensadores, se não o maior pensador do cristianismo. O problema é que uma coisa é você falar que, não, deixei isso para trás, outra coisa é aquilo ficar na tua cabeça, né, inconscientemente. Porque essa é uma das explicações para essa questão do Deus contra o diabo estar tão presente até hoje, né, no cristianismo, principalmente entre os evangélicos, né, que é uma coisa que começou lá no zoroastrismo, entrou para o cristianismo através de Santo Agostinho, porque antes dele não era uma coisa assim tão assim marcada, né? O diabo não tinha tanta preponderância assim na Bíblia. O máximo que acontecia é que Jesus foi para o deserto e foi tentado, mas aquilo ali também tem muito mais a ver com forças internas, né, tentando a gente, os pensamentos materialistas, os pensamentos de você buscar poder, fama, status, né, tudo aquilo que te afasta da alma, e essa foi a tentação de Jesus. Mas, enfim, o fato é que hoje a gente está ainda com essa concepção superficial de que existe o diabo lá, que seria o Deus mau, né? A ideia do Deus mau do Zoroastrismo terminou no diabo, né? O oposto a Deus, e Deus lá. Então você tem que escolher, tem sempre um diabinho e um anjinho aqui falando na tua cabeça. E até essa cena que tem muito desenho animado de um diabinho e um anjinho, isso faz sentido porque tem a ver com você mesmo, com força interna da sua alma. O problema é você acreditar que esse diabinho, na verdade, é um diabão que está lá não sei aonde, num trono, no inferno, e Deus está no céu e um trono no céu, e eles estão ali movimentando exércitos para lutar pela sua alma. Isso que não faz o menor sentido. Mas enfim, por que eu estou falando disso? Porque, considerando isso tudo, né, que tem esse diabo que está sempre te tentando, e considerando que Agostinho foi boêmio, né, que aproveitou a vida boêmia, né, que fez bastante sexo, muito, mas fez sexo antes de virar celibatário, e depois ele escreve lá o Confissões dele, e ele fica se penitenciando, né, por tudo aquilo que ele fez, porque ele fica muito, muito, muito arrependido. O problema é que isso faz parte do caminho místico lá do Agostinho, né? E ele era realmente um cara místico, só que o problema é que as pessoas leem isso, as pessoas não estão ainda nesse caminho, e elas acham que elas têm que ser santas, né? Que elas têm que renegar tudo aquilo da noite para o dia. E aquilo que eu estava falando no vídeo sobre o mito da caverna, né? A gente vai acostumando com a luz que vem de fora da caverna aos poucos, não adianta você querer virar santo da noite para o dia. Nem Agostinho conseguiu, tanto é que ele se penitenciou bastante, porque aquilo ainda ficava na cabeça dele. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque até pouco tempo atrás, né, na história da humanidade, principalmente alguns séculos atrás, o que isso se tornou? Se tornou a visão do sexo como algo sujo, né, como algo repugnante, né? Então, as pessoas elas não podiam pensar muito em sexo, elas tinham que, teoricamente, fazer sexo só para procriar e tudo. Isso tudo foi varrido para debaixo do tapete. E o que acontecia nessa época?
A morte, né, que acontecia muito, porque tinha muita doença, teve a peste negra que matou uma boa parte da Europa e depois sempre teve muita doença na humanidade, né, até o advento da ciência moderna que melhorou bastante coisa e da medicina do século passado melhorou então muito mais, e aí por isso que possibilitou esse crescimento da população mundial e tal. Mas naquela época tinha muita morte, né, e tal. E as pessoas, elas estavam acostumadas com a morte, mas achavam o sexo sujo e repugnante. Isso é uma reflexão que eu estou fazendo, porque naquela época, por exemplo, você morria, você podia ir morrer em casa, na verdade, né? A família em volta, todo mundo assim, lamentando, mas entendendo que aquilo é uma coisa natural da vida e tal. E hoje em dia isso não acontece mais, né? Hoje em dia a gente inverteu o polo das coisas assim radicalmente, aquela história do movimento pendular, né? Quando a gente está desequilibrado enquanto sociedade também, enquanto pessoa, mas também enquanto sociedade, a gente nunca consegue ficar no equilíbrio, a gente vai de um extremo a outro assim como um pêndulo, sabe? Dá um pulo, dá um salto. Isso demonstra o desequilíbrio mesmo, né? Como a gente entende pelo taoísmo, pelo hermetismo. Então o que acontece? Antes a morte era algo que era normal, as pessoas velavam os seus parentes mais queridos em casa mesmo. Hoje em dia, quando um parente está internado na CTI, por exemplo, teve um AVC ou coisa parecida, ou se simplesmente tem que ficar no hospital e não está numa situação muito boa, é muito raro que as pessoas vão visitar. Inclusive a própria pessoa que está lá internada nem quer muito ser visitada, né? Ela acha que aí assim a morte se torna algo sujo, algo feio, algo que tem que ser evitado. A gente não deve pensar muito na morte, como lá naquela época não se devia pensar muito no sexo, entendeu? Então teve essa inversão. E aí hoje você ir para um hospital é uma coisa tenebrosa, né? As pessoas não querem encarar a morte. Só que ao mesmo tempo o sexo, em compensação, se tornou uma coisa livre, uma coisa maravilhosa, assim, que é celebrada, né? Hoje em dia você entra no site internet como Xvideos e você pode ver de tudo. Você pode ver sexo sujo, sexo limpo, sexo com violência, sexo sem violência, né? Que também não sei se é uma coisa muito equilibrada, né? A gente misturar sexo e violência, será que é uma coisa equilibrada? Não sei. Acho que vocês vão saber responder isso se vocês estão nesse caminho espiritual, né? Porque o problema também não é o sexo, né? Não quero aqui julgar, o sexo está muito liberado. O problema é que também sempre a violência veio como problema, né? Então, ou seja, antigamente o problema era a violência da falta de dignidade humana, a falta de saúde, né? de saneamento básico que trazia aquela morte toda. E às vezes a violência mesmo das guerras e tudo mais, né? Então, o problema não é a morte, o problema é a violência. É que nem aquela historiazinha que eu estava falando anteriormente. Quer dizer, o problema não é morrer seus pais, depois você, depois seus filhos. O problema é quando entra a violência no caminho e aí você morre antes os seus filhos morrem antes de você, entendeu? Ou você morre antes dos seus pais, né? Isso é uma coisa realmente triste porque quebra com a coisa natural, né? E no sexo é a mesma coisa, né? O sexo, cara, é uma coisa sagrada, uma coisa para ser, se não para reprodução, né? Não necessariamente para reprodução, mas para você ter contato com essa pequena morte, você ter esse orgasmo, essa coisa mística de você se ver no outro, você se transportar verdadeiramente para uma outra alma que está ali com você, sabe? Isso era uma coisa, uma beleza, uma coisa sagrada, uma coisa mística, e muitas vezes né? Mas não estou falando que não é, só que hoje em dia quando a gente vai tratar o sexo como uma coisa assim, de mainstream, de entrar no Xvideos e ver de tudo, você acaba ali esbarrando com as partes trevosas e ignorantes da humanidade, né? Então, nesse sentido, Agostinho tinha razão em algum aspecto, quer dizer, é lógico que tem coisas ruins no sexo também, com muita liberdade, com libertinagem e tudo mais, é lógico que tem. O problema é você achar o equilíbrio, sabe? E o equilíbrio, ao meu ver, pelo menos, né, é você tirar a violência do sexo, sabe? Você deixar de ver vídeos onde estupros são simulados, sabe? Deixar de ver vídeos com violência contra a mulher, que incentivam isso, inclusive, por mais que seja simulado, sabe? Você entra no Xvideos e você não vê, por exemplo, zoofilia. Você não vê sexo com animais. Por quê? Porque é proibido. É proibido por lei. Agora, será que não deveria ser proibido também você ter um estupro simulado no Xvideos? Será que isso não valeria a pena a gente pensar sobre isso? Sobre leis também para coibir esse tipo de coisa? Será que isso estimula o que exatamente? Né? Enfim,
Então o que eu quis falar aqui para vocês sobre tudo isso é a relação do sexo e da morte. Então o sexo é uma coisa natural, a morte é uma coisa natural, os dois têm a sua relação desde 1 bilhão de anos atrás, e o problema todo está na violência, sabe? Está em você sair do natural, que o natural é você viver a vida, procriar a espécie, não necessariamente ter muitos filhos, mas pelo menos 1 ou 2, tá de bom tamanho. Também, se não quiser, beleza. Mas o problema é você ser violento nisso, sabe? Ser violento, causar a morte de outra pessoa, não naturalmente, né? Ou ser violento no sexo, também é uma coisa não natural, né? Esse que acho que a gente deveria estar pensando. O problema não é nem o sexo nem a morte. O problema é a violência e a intolerância, tá? Um beijo e até a próxima.